Olá, seja bem-vindo ao PMcast, o primeiro podcast do Plano Mestre. Essa aqui é a nossa primeira edição e como é uma edição especial, eu trouxe aqui dois convidados, né, que estão comigo aqui. O primeiro é o André Guimarães, que é consultor organizacional, né, tem 15 anos de experiência em administração e administrativa e comercial na área de odontologia. Também eu estou aqui com o Yuri Pinheiro, que é produtor audiovisual, especializado em filmmaker, né? E tem aí aproximadamente 10 anos também. O André, ele é CEO aqui da empresa DG Consultoria, né? E o Yuri da Elevate Up. Vou começar com o André. André, por que estamos aqui? Qual o objetivo aqui? O que a gente está fazendo nessa reunião, André? Numa quinta-feira à noite nublada. Diga-me. Bom, Vamos lá. Rafael, primeiro é um prazer estar aqui reunido, né? Yuri, a gente já tem uma relação com você também, né, Rafael? Eu sempre gosto de frisar que o Rafael foi o meu primeiro gestor de tráfego, né, Rafael? É Da época verdade. dos primórdios, da época da caverna, né? Na época Tem que tempo, é. gestão de tráfego vinha numa lista de É papel e que a verdade. gente não sabia o que fazia com É aquele monte de verdade. número, né? Mas é muito legal a gente estar aqui reunido, porque desde que, né, a história da odontologia, a gente percebe que ela vem passando, né, e cada vez mais ela está envolvida diretamente com a questão do tráfico pago, né? E dada de várias oportunidades, a gente conversou sobre isso, né? Eu fui um aluno do Plano Mestre, né? Falo que se você diz isso, que uma vez Plano Mestre, a gente é Plano Mestre a vida É toda, verdade. né? E realmente o teu material é um material muito rico, um material que realmente entrega, né? Que a gente consegue desvendar ali os mistérios da plataforma Meta. Apesar da gente chegar ao final, a gente entender que a gente precisa estudar tudo de novo, né? Mas a ideia dessa junção aqui nasceu exatamente no teu curso, né? Quando a gente conversou num primeiro momento, o Yuri veio depois, né? O Yuri também foi um aluno do Plano Mestre, né? O Yuri vai falar pra gente aí, mas veio depois, porque desde a primeira vez que eu vi tráfego, Rafael, eu entendi que o tráfego sozinho, ele não consegue, né? Principalmente num momento e para um público que é o público da odontologia, onde você realmente precisa trazer, além de tão somente um anúncio, um criativo, uma copy, que vá produzir isso. Então, a gente está aqui hoje reunido para tentar, né, mostrar o que está por trás do tráfego e aonde está o sucesso das pessoas que estão realmente fazendo tráfego. Por que tantos fazem tráfego e não conseguem ter o paciente na cadeira, né? E tantos que fazem e conseguem ter agenda cheia, paciente na cadeira, avaliação, venda, resultado, né? E isso é uma coisa, André, que a gente vê, a gente tem visto muito no mercado, né? Você da área de odontologia, eu atendo muitos dentistas, o Yuri também atende muito dentista, mas a gente vê em geral, né? E aí eu queria até que você me ajudasse aqui, a gente desmistificar isso, né? E entender o que está por trás do tráfego, porque o tráfego pago, muita gente acha que a solução é o tráfego. É, por que as pessoas hoje, as maiorias das empresas, né? A gente fala de microempresário, grandes empresários, todo tipo de empresa, né? Principalmente os dentistas, que a maioria, né, não tem uma restrição financeira como outros microempresários que têm mais restrições financeiras. Mas por que muitos profissionais, mesmo fazendo tráfego, não têm resultado? O que está por trás disso aí? Porque muita gente acha que, né, o problema é o tráfego. Taca dinheiro e vamos embora. Não, vai ter que dar resultado. E não, o resultado não aparece, o resultado não acontece. E a gente sabe isso de vez todos os dias, né? E aí a gente se pergunta, aí me ajuda, o que tá por trás disso aí? Por que não põe dinheiro lá e o negócio não funciona? Rafael, essa é a pergunta que não quer calar, né? Eu diria que existe uma série de fatores. É um conjunto de fatores que vão levar você ao sucesso ou ao insucesso, né? Mas, basicamente, eu vou usar até a minha experiência, a nossa experiência, Rafael. Como eu disse, né, você foi meu primeiro gestor de tráfego. Você me apresentava listas,
Na época você ainda não tinha as plataformas de CRM, né? Você pegava uma plataforma, por exemplo, como o RD Station, por exemplo, que é uma grande plataforma no mercado hoje de CRM. Era um preço caríssimo, era um investimento altíssimo para você ter acesso a plataformas desse tipo, que te conduzia a um funil de vendas, por exemplo. Naquela oportunidade, você me entregava listas com telefones. Telefones de pessoas que tinham interagido com a página, que tinham interagido mediante aquele criativo e aquela proposta que você tinha feito. Eu pegava aquele monte de telefone, eu não sabia o que fazer com aquilo. Eu não tinha um time comercial, eu não tinha uma equipe treinada que atendesse entrasse em contato com aqueles telefones, já com um script preparado, em acordo com o anúncio que você estava rodando, com o criativo que você estava rodando naquela oportunidade, né? Então, é o que a gente fala, né? O lead se perdia, né? Hoje a gente já vê um nível profissional, né? E esse é o trabalho que a gente vem desenvolvendo hoje dentro das clínicas, principalmente no aspecto comercial, né? Você fala da gestão administrativa, né? Que é um dos perfis de trabalho que eu faço com a odontologia hoje, mas assim, toda a minha história está voltada dentro do mercado comercial, então comercial é a minha praia, é o que eu gosto de fazer, é onde eu me sinto à vontade. Então hoje a gente já atende lead, por exemplo, em tempo real. O lead ele entra na plataforma CRM ali, na hora que a pessoa curte aquele criativo, ou que ela interage com a página, eu já estou ligando para ela imediatamente. Eu já tenho uma equipe de CRC, né, que é a consultora de relacionamento com o cliente. Mas o que é o... Exatamente. Vamos lá, o pessoal fala muito de CRC. Sim. O que é CRC? Clube de Regatas do Cruzeiro? Explica pro pessoal, o que é esse... Porque eu também tinha dúvida, o que é esse tal de CRC? Mas o que é CRC, cara? É um time de futebol? É um shampoo, cara? Não, shampoo é de queda que não é, porque você tá vendo que... Né? A gente não tem esse O que é CRC, problema. cara? Explica pra galera. Explica pra galera o que é CRC. Bom, o termo CRC, ele se destina tanto ao profissional ou quanto ao setor dentro do segmento, tá? Que é consultor de relacionamento com o cliente. Mas o que isso difere de um comercial comum? O que isso difere? Então, antigamente a gente falava vendedor, né? Vendedor. Exatamente. E o que é a diferença do vendedor? O CRC, vamos lá. O CRC é um nome bonito para um vendedor. Um nome bonito para o vendedor, mas tem uma diferença. Tem a diferença. É a mesma coisa. A diferença hoje é que quando você fala de um consultor de relacionamento, é exatamente treinamento e preparo. Tá? Então, vamos entender. Você faz um anúncio, Rafael, usando ali uma copy, um gatilho, um CTA, você tem aquela fase, o Yuri vai poder falar para a gente aqui hoje da produção de um criativo, o que é um vídeo com qualidade, você faz aquilo ali. Então, você mobilizou esse cliente, seja ele para uma livraria, por exemplo. Tá? Quando ele entra na página, que ele clica na página, o que eu tenho por trás daquele botão do WhatsApp ou de um formulário, dependendo da estratégia que você está usando no tráfego? Eu tenho um profissional que está preparado, ele está antenado exatamente com aquele vídeo. Então ele vai chegar ali, quando a pessoa chega, ele vai abordar aquela pessoa, usando ali gatilhos mentais, programação neurolinguística, ele recebe treinamentos, scripts já preparados para as objeções, tá? Para ele atuar nas dores, para ele atuar nas primeiras objeções que ele faz para que ele, no caso da odontologia, para que ele possa agendar a consulta. Então, ele recebe todo um treinamento voltado para exatamente ele não deixar escapar aquele lead, não deixar que aquele lead esfrie. É uma continuação, né? Lá do anúncio. Lá do anúncio ele dá uma sequência. Porque muita gente quebra isso. Exatamente. Né? Eu falo o seguinte, André, hoje outro dia estava fazendo um podcast na Uberlândia com o pessoal da faculdade, e eu falo assim, hoje, eu falo até com meus alunos e meus mentorados, nunca foi tão fácil fazer tráfego pago. Porque a gente vê aí, por exemplo, a explosão, você vê na internet, a explosão da inteligência artificial, né? Quando eu comecei, cara, não tinha 10%, não tinha 3% que tem hoje, né? E eu falo o seguinte, o Zuckerberg, o Mark Zuckerberg, ele conseguiu uma coisa que ele queria desde quando ele começou o Facebook, que é qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, com qualquer nível de conhecimento, fazer uma campanha publicitária. E hoje é possível, exatamente. Hoje com 5 cliques, 6 cliques, você faz com inteligência artificial. Exatamente. A gente vê aí a questão dos conteúdos hoje com inteligência artificial, cara, é muito fácil. Você tem um Nano Banana Pro, tudo gratuito na internet. Você com 3 prompts, você faz umas imagens autorrealistas, vídeo. Mas aí tem um problema.
fazer campanha é fácil, né? O problema é... Aí vem a questão, né? Hoje a gente tem a questão do Andrômeda, né? O Andrômeda chegou no Facebook. O Andrômeda é a nova inteligência artificial do Facebook. Toda aquela segmentação de público que a gente explicava, aquilo tudo acabou. Agora chama-se público aberto. Público aberto é o seguinte, você vai lá, segmenta a região que você quer, a idade tal, gênero, se for uma coisa específica, e público aberto. O segredo está no criativo. Agora, o jogo do Andrômeda é o criativo. Exatamente. E aí, eu vou te perguntar pro Yuri. Hoje, né, a gente tem que ter uma fábrica de criativo, isso é fato. Porque não existe mais segmentação de público. Né? Hoje o público é o público aberto. O Facebook, ele segmenta pelo criativo, não é mais pelo público. Então, hoje tem um jogo do criativo. Então, isso que você está falando é um jogo para gente grande. É jogo para gente grande. E é uma coisa assim, a questão do comercial, ela vem muito através do criativo. Porque hoje o pessoal fala assim para mim, os meus leads estão... A gente sabe que é a regra de Pareto, né? 80-20. 80% é lixo, 20% pode ser convertido em venda. Possibilidade. Você que vai trabalhar. Só que esses 80%, esses 20%, para chegarem qualificados até o comercial, a gente tem a parte do conteúdo, porque ele qualifica o lead. Sim. E aí eu vou perguntar pro Yuri. Hoje, Yuri, você como especialista nessa área, você acha que... O que você vê nessa questão de produção audiovisual, de vídeo... Hoje, com a atual realidade, a gente tem aí a Marisa Maiô, a gente tem a inteligência artificial, é o real brigando com o artificial, né? E hoje, virou uma loucura, assim, mas, né, não só dentro da área odontológica, né, que a gente tá ligado mais nessa área, mas na questão de qualquer outra área. O que você acha, o que você entende hoje como especialista, que é uma coisa assim que vai... vamos subir o CTR, né, que é a taxa de clique lá, e baixar o valor do clique. O que você vê dentro dessa área que é o caminho, não vamos dizer o caminho mais curto, mas o caminho mais eficiente para o profissional fazer dentro dessa área? Porque tudo começa lá, tudo começa com você. É o pontapé inicial. O pontapé inicial começa com você. Hoje fazer tráfego é o mais fácil do mundo, começa lá em cima. O criativo. Rafael, você fala de fazer uma parte aqui, Yuri, te interrompendo. Eu estava vendo uma matéria agora na semana passada da G4, tá, do grupo da G4. Eles agora, a G4 soltou um projeto deles, e estão com um desafio agora, eles vão subir 1.000 criativos. 1.000 criativos em teste ao mesmo tempo. Agora é o teste criativo, né? Então, assim, Yuri agora vai trazer isso pra gente. Esse é o desafio. Né? O que qualifica, a gente percebe que o que qualifica isso é exatamente o criativo. Criativo antigamente era 7 dias, agora é 48 horas. 48 horas, o criativo não deu certo, arranca fora. Se não já performou não performa, dias, 48 horas, no máximo 72, não performou, sai fora, não tem jeito. Fala aí, Yuri. Eu acho que assim, o André trouxe uma observação muito boa, né? O volume é algo que, hoje em dia, a rotatividade daquele criativo e o quão rápido a gente tem que testar aquele criativo é uma pauta a se analisar. Porém, se a gente voltar um pouquinho antes aí, se a gente até voltar na fala do próprio André, a gente vai ver que, cara, como que esse lead chega é algo que a gente tem que observar também. Como que eu vou fazer essa pessoa chegar ali pro atendimento, né, central. Mas, vamos lá. Eu sou, como você disse, eu sou pontapé inicial. Eu tenho que produzir aquele conteúdo de forma que eu explique o seu produto da maneira concreta que ela é, da maneira mais produtiva que ela é ali também. Às vezes o pessoal acha que produzir um conteúdo, às vezes é ter uma câmera muito boa, ou a inteligência artificial é ótima. Nano Banana Pro, por exemplo, aí tem umas atualizações novas muito boas, por exemplo, mas a gente tem que ver o contexto geral daquilo tudo. É analisar de forma holística, né, que fala. Ter uma análise ampla de tudo. Eu digo que é a peça publicitária, né, Yuri? Exato. A gente a publicidade que te encanta por trás daquela montagem. Não tratar só como um vídeo simples. É um vídeo, eu vou fazer um vídeo. Meu amigo, não. Você vai fazer uma peça publicitária para o seu negócio. Você tem que ver, vão ser vários pontos que tem que ser analisados. Onde que seu produto está inserido, como que seu cliente está vendo aquele produto, que horas que ele vai ver aquilo ali, como que ele vai reagir, de qual forma que vai, e como que a gente pode direcionar aquele produto para o cliente. Claro, né? Hoje em dia a inteligência artificial, principalmente no tráfego pago, principalmente na minha área de produção de conteúdo, está avançando bastante. Mas se a gente analisar só de maneira direta para isso, é muito pouco.
não é a brincadeira de gente grande que a gente tá falando aqui. A gente tem que ver o comportamento do cliente, o tipo de produto, o que o público-alvo, Persona, né? a persona, o público-alvo tá querendo daquilo também. Você acha, a gente vê aí vários exemplos, né? Isso a gente estuda muito com a inteligência artificial. Eu participo de vários grupos na internet, estou me especializando muito nessa parte de inteligência artificial e vídeo também. E a gente percebe o seguinte, que o pessoal sabe mexer na ferramenta, mas não sabe fazer o mais importante, que é roteirizar. Eu crio uma influência, mas o que é que ela fala? Então, por exemplo, vou pegar o exemplo aqui, a gente sempre dá muito exemplo, se fala muito, né, da Marisa Maior, né? Criar a Marisa Maior. Mas o que foi a assertividade do cara? A narrativa da Marisa Maior. Sim. Né? Uma senhora de colã preto, que não sei o que, não sei o que lá. Então ela falou, ali, ela tocou fundo, é como se fosse a Dercy Gonçalves da atualidade, mas ela tocou fundo o quê? Na alma do povo brasileiro, Cara, né? Pegou ali uma dor latente. É. E aí você acha, ô Yuri, que ainda, né? Eu não sei, não sou especialista nessa área, mas eu vejo muito ainda que o conteúdo que a gente, tanto o dentista, né? Vamos falar aqui do dentista, que ele tem que fazer literalmente o quê? Ainda é a narrativa, ainda é o storytelling, ainda é a dor latente do público, Cara, é o vamos lá. gancho. O que a gente o que ele tem que fazer para pegar o gancho? Sim. Para parar é o seguinte, o cara tá lá na internet, ele tá com o celular na mão, né? Tá com o celular. A gente sabe que 3 segundos, hoje até menos, né? Mas 3 segundos é o que define, é o que difere, é a diferença. 3 segundos é o que apertar o vai, botão, não. é o que vai mudar o jogo. O que o cara tem que fazer, o dentista lá, tem que fazer para que o cara clique no botão. Vamos lá. Desde os primórdios da comunicação, tem uma coisa que sempre permanece em todas as ferramentas que a gente tem. Se a gente for ver lá no início, né, o jornal, dentro do jornal tem o storytelling. Dentro da próxima que veio, né, o rádio, por exemplo, tem ali aquele famoso storytelling ali, aquele rádio. Quando a gente ouve o jogo de futebol no rádio, parece que tá a sensação que tá ali no campo, tem esse storytelling. Depois vem a televisão, e agora a gente tá na internet, vem a inteligência artificial. O que mantém o que se mantém, independente da ferramenta que a gente está utilizando, é o storytelling. É utilizar ali, criar uma narrativa correta daquele produto, porque se for só o vídeo pelo vídeo, só pela qualidade, não tem para onde ir, entende? Então, o que eu acho que é o diferencial, principalmente com as utilizações das inteligências artificiais, é você conseguir criar uma narrativa para aquilo, criar um gancho muito importante para aquilo, que vai prender a pessoa ali, mas não simplesmente atrair ela, mas conseguir moldar o tipo de raciocínio que você quer, moldar o tipo de conteúdo que você quer ali, falar, explicar muito bem sobre o seu produto, sem ser muito também piegas, entre aspas, né? Mas ser assertivo. Trazer assertividade. E assim, a chave para essa assertividade dentro de produção de conteúdo é ter um roteiro, ter essa narrativa dentro do storytelling também. É porque senão você perde o lead no meio do caminho, Sim, né? sim. Você não adianta, você atraiu o cara clicou, você pagou pelo clique, você perdeu ele no meio do caminho. Exatamente. E aí a gente vê isso, né? Você tem lá toda a estratégia, né? Que você ensina lá, tem o hook, tem o desenvolvimento, porque senão o cara sai. Ele, achei interessante, deu uma headline lá, o cara entrou, mas ele saiu no meio do funil. E isso você tem que segurar, né? A taxa de retenção, aí é que tá um grande desafio, né? Como que a gente vai fazer a taxa de retenção? E aí a gente vê esse problema também dentro do funil de vendas. Não é só no vídeo, Sim. né? A gente vê isso em todos os lugares, porque né, o tráfego hoje é assim, mais fácil do mundo. A gente tem o problema do gancho, de pegar o cara pela jugular, né, que eu falo, pegar na jugular do lead, né? Joga ele no comercial. No seu custo é o gancho de direita. Gancho de direita. E aí, o cara, beleza, eu peguei o gancho. O cara foi lá, viu minha VSL, beleza, entrou lá, eu dei o hook no cara, o cara entrou no funil. Tá. Aí a gente tem esse problema é gravíssimo, né? Em todos os negócios, não é só para dentista, mas todos os negócios. O lead sai no meio do funil de vendas. É como se fosse uma caixa d'água furada. Você tá pondo água e tá saindo por baixo. Tá pondo água e tá saindo por baixo. Aí, André, o que a gente faz para segurar esse lead dentro da caixa d'água? Olha, Rafael, esse é o desafio. Eu diria que hoje é o desafio. Mas aí tem estratégia, né? Não é assim. Exatamente. Porque o pessoal quer ficar enfiando goela abaixo, né, André? Não. Quer enfiar goela abaixo. Compre, pelo amor de Deus. Parece que o cara tá desesperado. Sabe o que acontece?
a gente começou aqui falando dessa jornada, né? Eu falo que a jornada do paciente, especificamente na odontologia, a jornada do paciente, aonde ele começa lá no criativo que você está utilizando no seu teste, tá, Rafael? Quando você está fazendo o tráfego, até esse paciente chegar na cadeira para ser avaliado, tá? Todas essas etapas, elas têm que estar convergindo na mesma sequência, nesse mesmo storytelling que o Mas aonde está o gargalo, André? o gargalo. Aonde está o erro eu acho que das clínicas? Aonde está o erro dos caras? o erro está no atendimento. Atendimento. O erro, cara não sabe atender. Não sabe Não atender. sabe atender. Primeiro que hoje, por exemplo, um grande fator de qualificação desse lead, que é também uma discussão enorme, né? Ah, meu lead não está qualificado. O gestor sofre com isso, né? O cara fala, pô, o lead está chegando aqui, é ruim, o lead é horrível. Mas é o que você falou, o público hoje é aberto. Tá? O que você qualifica? Já começa por aí. Né? Hoje, quando você. Começa pelo criativo ruim. Começa pelo criativo Já faz ruim. qualquer coisa, ele quer. Aí Começa pelo criativo aí ruim. Ele faz um criativo qualquer coisa, aí o Exatamente. meta entrega qualquer lead. Aí Entrega ele- qualquer coisa, ele Você entrega qualquer qualquer coisa. coisa. Aí o criativo, meta- aí o ele já criativo quer é uma atender de qualquer imagem. jeito. O criativo é uma imagem ruim, o criativo não tem um enredo, ele não é uma peça publicitária, ele não tem apelo, ele não tem um CTA. Ele está todo desconexo. Esse é o primeiro passo. Né? Mas bom, vamos lá, rompemos a questão do criativo. Ele tem um bom criativo, ele tem um vídeo, ele tem um Yuri que fazendo um bom vídeo, fazendo uma boa edição de imagem, ele capturou esse cara, prendeu a atenção dele. O lead começa a se qualificar hoje, tá? Aqueles, eu falo que são os loucos da internet, né? Que é o apertador de botão, né? O cara não pode ver um saiba mais que ele tá apertando. Ele não tá procurando dentista, tá procurando nada, mas todo saiba mais ele clica. Esse cara é o consumidor de lead, né? Mas o cara que realmente quer te consumir, na grande maioria das vezes, o que ele faz é ir na tua página primeiro. Aí ele vai lá no teu Instagram, ele chega no teu Instagram e não encontra nada. Ele encontra uma bagunça generalizada, ele não tem autoridade nenhuma, aquilo ali não transmite para ele confiança, nada disso. Ele não volta nesse lead. Então, Não volta nunca mais. Não volta nunca mais. Então, esse é o primeiro ponto. Tá? O segundo ponto é que ele fez essa jornada, aí ele clicou, ele não recebe atendimento. Ou então ele recebe um atendimento de uma pessoa que vira para ele e fala com ele, fala assim, você clicou aqui na nossa página, você entrou na nossa página, você está precisando de alguma coisa? Não, nada. Eu já vi atendimento nesse nível. Não, eu cliquei aí só porque eu não estou precisando. Entendeu? Então, quando você está com esse lead preparado, quando você tem essa jornada preparada, né, o seu CRC, o seu atendente, e aí é uma diferença importante, Rafael. É aí que a gente começa a perceber os gargalos. Tá? O que a maioria dos dentistas, principalmente o dentista de carreira solo, né, que é aquele dentista que trabalha, ele e a secretária, aí o que ele faz? Ele transforma a secretária dele na CRC. Uhum. Na hora que ele transforma a secretária dele em CRC, ela deixa de ser CRC e deixa de ser secretária. Ele passa a não ter nada. Porque aí ele tem uma confusão na agenda dele, porque ela não confirma a agenda direito, ela fica ali naquela euforia para atender o lead que está chegando. Às vezes ganha comissão, né? Ela ganha. Aí, né, eu que estou lá dando treinamento, eu vou propor ali uma produtividade na hora de atender o lead, então ela já esqueceu de confirmar a agenda do gente boa. Né? E esse gente boa tá vendo cair lead, aí ele olha pro Rafael e fala, Rafael, vamos botar mais dinheiro, vamos escalar, né? A famosa escalar. Aí ele começa a botar, aí que ele só vai piorando, não dá certo. A gente sabe hoje, André, que com essa atualização agora do Andrômeda, inclusive, o Meta, eles têm toda a explicação, né, contextual para isso, a gente não vai entrar em termos técnicos aqui, porque o pessoal talvez não entenda nada. Mas existe hoje a questão dos criativos, tem que ser contextualizados. Então, com a questão do público aberto, antes não tinha muito isso, a gente tinha muito pela segmentação de público. Exatamente. Mas com o público aberto, hoje, para todo tipo de negócio, a gente tem percebido muito isso. Eu tenho feito campanhas de quase 15 horas por dia, e todos os setores, não é só dentista, mas o pessoal tem percebido a qualidade dos leads ter aumentado mais. Para quem joga o jogo do Andrômeda. Exatamente. E o jogo do Andrômeda é o Exatamente. seguinte: qual que é o jogo do Andrômeda? O jogo do Andrômeda é o seguinte. Quando você for montar os seus criativos, você tem que pegar vários ângulos diferentes daquele problema. Então o cara tem um problema. Então o dentista, o empresário tem que entender o seguinte. A gente chama isso dentro do
do universo do atendimento, né? Que são os ganchos que a gente tem, são as dores. Sim, aí Olhar todas essas dores e nos diversos ângulos que elas se propõem. Exatamente. Aí o cara tem dores, sonhos, medos, objeções, Exatamente. barreiras, só que cada uma delas tem um ângulo diferente. Por exemplo, eu vou fazer um implante, tá? Eu vou fazer um implante com fulano de tal, o dentista Yuri, tá? Mas aí eu vou fazer um implante, por que que eu vou... Tem tem milhares de dentistas na cidade, o valor não difere muita coisa, tem meio tabelado, mas por que que eu vou fazer com o Yuri? Porque um vai lá porque é perto da casa dele. O outro vai porque o Yuri tem lá 25 anos de experiência. O outro vai porque o Instagram dele tava bem contextualizado. O outro vai porque gostou do vídeo que ele falou. O outro, então, cada pessoa que vai, todo mundo vai consumir o mesmo produto. Exato. Só Exatamente. que cada um vai por um ângulo diferente. Eu acho que é interessante a gente analisar esse ponto de dores, a gente entender quais são os motivos de compra do cliente daquele produto. Vamos usar a odontologia, por exemplo. Quais são os motivos que aquela pessoa quer tratar, quer ter uma prótese flexível, por exemplo? É por conta da dificuldade de alimentação? É por conta da vergonha de não poder sorrir? Esses são os ângulos, né? Esses são pontos que têm que ser analisados. Quais são os motivos de compra e os de não compra também. Porque, às vezes, o seu cliente ele não está comprando o seu produto por conta da distância mesmo. Mas o seu criativo, e aí que entra essa parte, o seu criativo ele tem que ser capaz de falar, olha, vale a pena você vir aqui, porque a gente vai te dar um tratamento. Olha, eu entendo que talvez seja longe, ou não é tão longe quanto você pensa assim também. São formas de quebrar esses gatilhos de confirmação e não confirmação Isso é tão também. interessante. Me remeteu um criativo que nós subimos certa vez para uma campanha numa clínica. E esse criativo, ele pegava o gancho da questão do medo. Porque naquela oportunidade a gente tinha observado, um dos dentistas veio conversar com a gente, falando sobre uma senhora que tinha feito uma avaliação, e na hora que ela sentou na cadeira, ela tinha tanto medo, que a secretária da clínica ficou sentada do lado dela, segurando na mão dela, até ela passar pelo processo de anestesia. Então, aquilo ali a gente observou, né? E naquela oportunidade a gente montou um roteiro, e o dentista gravou abordando esse ângulo do medo, de quem tem medo de ir ao dentista. Cara, o negócio deu um engajamento e, cara, virou uma coisa e virou um criativo super produtivo, um criativo que vendeu pra caramba. Né? Então, assim, isso, Rafael, que você coloca, realmente tem, né, e deixa você terminar a tua abordagem, porque realmente hoje o Andrômeda traz essas facilidades, eu diria, né? Mas é preciso o conhecimento, porque realmente, cara, é você observar os diversos ângulos, né, durante o dia a dia dentro da clínica, as diversas faces daquele paciente que chega, né, que vai fazer moldar aquelas diversas personas. Daí eu acho que é o que o Yuri coloca sobre, né, a quantidade, o volume de criativos a serem testados cada vez mais nesse sentido, né, para exatamente você conseguir atender esses vários ângulos. Você falou um negócio interessante agora há pouco, Yuri, na questão de proximidade, né? A gente sabe que a proximidade, né, a primeira proximidade que a gente tem do lead, né, que vai virar futuramente um paciente, um cliente, é o criativo. Né? E dentro hoje do Facebook, a gente tem que fazer muitos testes, cara, né? Não tem jeito. Hoje é o teste do criativo. O jogo do Andrômeda é o teste do criativo. Você tem que testar, você tem que ter uma fábrica de criativo. Já era assim antigamente, agora tá muito mais, né? Antigamente você testava criativo com 7 dias, 10 dias. Cara, hoje em dia acabou, é 48 horas, 72 horas, o criativo não deu CTR alto, clique, cara, já era, pode tirar fora. Mas eu gastei horas, cara, não esquece. Se vira uma loucura, se vira, né? vai ter que fazer de novo. É melhor mudar do que continuar numa coisa. Aí eu te pergunto, o que não fazer num criativo? Nossa, tem muita coisa que não. O que não fazer no criativo? A gente fala muito do que fazer. Do que fazer, basicamente. Objetivo, barreira, tá. Mas o que não fazer no criativo? Porque eu vou explicar o que não fazer no tráfego. Mas antes eu quero que você explique o que não fazer no criativo. Deixa eu pegar minha lista de não coisas de fazer. Faz umas 10 aí, o que não fazer no criativo. Pra já economizar tempo, né? Tempo e dinheiro, né? Sim, o que não fazer no criativo. Se eu for ficar listando todos os defeitos aqui, todos os erros que eu vejo, a gente vai ficar. O podcast vai ser sobre erros de criativos que a gente vê. Mas, às vezes,
O que eu mais vejo, né, na maioria das vezes, o pessoal acha que ter qualidade, né, de equipamento, ter qualidade de vídeo, ter uma qualidade ali de câmera ou uma luz, seja algo resultante para o criativo dar resultado. Então o negócio não é a câmera. Influencia, Mas não mas não é o ponto principal. Tem gente que ganha fatura 5 milhões com o celular, cara. Não é o ponto Exatamente, principal. Não é o exatamente. ponto principal. Do mesmo jeito que uma marca grande, é necessário ter uma captação de boa qualidade. Sim, Por exemplo, áudio, né? Tudo isso. Exato. A gente vê uma crescente hoje em dia nos conteúdos lo-fi, nos conteúdos que são bem produzidos por trás, mas com a câmera de iPhone, por exemplo. O iPhone é excelente, mas em celulares de menor qualidade. Mas eu acho que um dos principais erros A essência não tá aí, né? Não cara? tá aí, não tá aí. Não é equipamento. Né? Voltando no tema do storytelling, é você construir uma narrativa por trás daquilo. Um dos outros erros, né? Tem outros erros também, que são de comunicação. Às vezes a pessoa ela não consegue falar muito bem sobre o produto dela, às vezes ela não pontuou os pontos necessários do produto dela, ela não estudou o próprio produto para poder fazer o vídeo. Ela não tem um raciocínio claro do que é o produto dela e não consegue passar isso adiante. Isso eu acho que é um problema gravíssimo, porque você vai falar sobre o seu produto. Se você não sabe como o seu produto é, se você não pontua aquilo de maneira clara, meu amigo, você pode ter uma FX30 da Sony. É o que a gente fala, né? É o recado que tem que chegar rápido e objetivo, né? Você tem que transmitir a tua né, aquilo que você está realmente apresentando para o mercado, né? Para esse grande panfleteiro que a gente fala que é o Instagram, você tem que transmitir aquilo rápido ali, claro. Sim, né? sim. Se a gente for ver, até de forma técnica falando, né, questões de equipamento não é tudo, mas a gente precisa de equipamento também, eu assumo isso, obviamente, mas o áudio, por exemplo, qualidade de movimentações de câmera, às vezes o enquadramento influencia e como você vai posicionar aquele criativo pro gestor de tráfego pago. Se eu for lá e te entregar um vídeo de cima para baixo, assim, vai ser uma utilização péssima pro cliente. Yuri, eu queria aproveitar o gancho aqui. Depois eu tenho umas coisas para colocar pro Rafael aqui, que o Rafael tá propondo pergunta pra gente, mas até agora ele não deu o pulo do gato. Tem uma listinha de perguntas para ele. Eu tenho também aqui algumas coisinhas para ele, mas eu ia fazer uma observação, Yuri, queria te ouvir um pouquinho, porque a gente percebe assim, pessoal realmente, né, preocupado com iluminação, com som, com imagem, né? E eu falo muito sobre a questão da peça publicitária. Mas hoje uma tendência, né, de usar todos esses recursos realmente para transmitir uma coisa de casualidade. Né? Por trás daquilo ali, tá empregando muita tecnologia, né? Tudo muito bem preparado, luz, imagem, tudo bem preparado, mas para apresentar um resultado que seja uma coisa que foi filmada por acaso. Sim. Essa é uma tendência hoje na... Cara, vou te falar, sempre foi... se a gente for ver dentro do nosso Instagram, dentro do TikTok, e não sei se vocês lembram do Snapchat. Sim, hoje no Brasil o pessoal não utiliza, mas na gringa é muito utilizado o Snapchat. Esse conteúdo amador, entre aspas, ele é muito consumível, assim. O Stories, ele veio justamente pra isso, pra você conseguir sentir ali o dia a dia. Aquela coisa ali, papum rápido, né? O dia a dia da pessoa, pô, quero saber como que o Rafael faz isso, como que tá a rotina dele, se quando clica lá no Saiba Mais, quando ele vê o anúncio, vai no perfil, ele vai lá nos Stories e vai ver o que o Rafael tá fazendo. Isso transmite ali um tete a tete muito bom. Então, esse conteúdo mais orgânico não é de hoje que o pessoal tá nessa. Faz um tempinho vende, já. Né? Isso vende. Esse conteúdo, saber o que a pessoa tá fazendo ali de maneira mais amadora, isso vende. Só que a gente veio de um aumento de tecnologia fotográfica para os celulares muito boas. Muito boa. Acho que a partir do iPhone 15, 14 Pro, por exemplo, tem as tecnologias que algumas câmeras, opa, bati no microfone, algumas câmeras não têm. Algumas câmeras profissionais não têm. E aí o pessoal começa a olhar o iPhone ali, sempre olharam, né? Começa a olhar o celular de uma maneira diferente também. Então, e tem uma galera voando aí, né? Tem uma mostradinha voando nos vídeos, né? Hoje, cara, você sabe que é possível ganhar muito dinheiro, muito. Você fazer, tipo, cara, 300, 400 mil reais no orgânico, né? Sim. Como que o pessoal faz? Vou explicar pra vocês, ó.
Vocês não contam pra ninguém. Olha, Olha aí, só. Ó o bizu. Anota, Atenção, anota. pessoal. Atenção aí, atenção, pessoal. Ó, O que que acontece, Rafael dando cara? bizu A pra gente. A gente gente. sabe o que? A máquina de dinheiro chama-se Instagram, certo? A máquina de dinheiro chama-se Instagram. O Só que- caça-níquel tá ali, né? só que a gente tem vários recursos para a gente fazer a que a gente chama de espionagem, certo? Então o Instagram é o seguinte, você tem 2 tipos de publicações, na verdade 3. Você tem o Reels, que é a publicação de descoberta. Ninguém compra pelo Reels. Você nunca comprou, você nunca vai comprar nada pelo Reels, você vai descobrir a pessoa. Então você passa a descobrir aquele perfil pelo Reels. A gente chama que ele foi criado para isso mesmo, é descoberta. A gente tem um carrossel que é educativo. Então o cara, ele vê o Reels, ele entra pra sua, a gente fala comunidade. Por isso que chama de seguidores, por isso que é o nome. Por que não chama outro nome? Chama seguidores por isso, porque é uma comunidade. A pessoa não entende isso. É uma comunidade. E o carrossel ainda é uma excelente ferramenta, Sim, você tá? é o líder da comunidade. Aí o cara tá lá, o cara entrou na sua comunidade. Quem é o dono da comunidade? Você, seu Instagram é seu, você é o líder, você é o cacique lá. Aí o cara entrou na sua comunidade. Você tem o dever de educar a pessoa, de reter a pessoa. Como é que você faz isso? Através do carrossel, que é educativo, e através do envolvimento, que são os stories. Exato. Então a pessoa compra por onde? Pelos stories. Ela descobre você a porta de entrada, Reels. Educação e relacionamento, carrossel. E relacionamento e vendas é os stories. E aí o que o cara faz? Aí eu tava conversando outro dia com uma advogada, né, falando assim: eu falei assim, ela tá com dificuldade esse é muito comum também dos dentistas, né? Tô com dificuldade, meu Instagram fica emperrado, fica engessado. Eu falei assim: você já foi no TikTok? Não, eu falei, vai no TikTok. Vai lá no TikTok, faz uma espionagem, vai no YouTube. Tem o YouTube Shorts, né? Dá muito, Shorts. cara. É fantástico o YouTube. Sensacional. Vai lá no YouTube Shorts, vai no TikTok e procura lá pela palavrinha-chave, dentista, implante. Vai lá, procura, no caso dela era advogada, procura lá, direito de família, pensão, herança, não sei o quê. Mas só tem meme. Eu falei, é isso que você tem que fazer. Olha só, encontramos. Mas um meme, eu vou fazer meme? Eu falei, os maiores players do seu setor estão fazendo o quê? Meme. Então é meme que você tem que fazer. Faça Exatamente. igual a eles ou melhor do que eles. Então, que você quer explodir seu Instagram? Faz espionagem. Aonde? No TikTok e no YouTube Shorts. Vai lá, seleciona, procura o que tá dando certo, os memes estão dando certo, faça os memes. É ridículo quem não faz. Ridículo é quem não faz, porque os caras estão fazendo... Ridículo é você não ter resultado. Então você não tem resultado. Você vai lá, eu comecei a fazer meme, então eles estão fazendo muito meme. Meu Instagram, cara, é 80 seguidores por dia. Então você vai lá, faz o meme, traz o cara pra sua comunidade e aí... Ali você entrega o recado. Aí você vai entra o seu educar trabalho. o Aí você cliente, trabalho de exato. educação, de making off. E aí a gente tem os 50, porque a gente tem um treinamento também, stories lucrativos, né? Os 50 gatilhos sociais, chama de gatilhos sociais. Os 50 gatilhos sociais que você tem que usar nos stories. Isso é Vou te dar sensacional. um exemplo, por exemplo. Isso é PNL pura. Você tem que fazer o quê? PNL, você tem que fazer o quê? Engajar com as pessoas, né? Então, por exemplo, você tem que pedir o compartilhamento. Por que a pessoa não te segue? As pessoas não me seguem. Por quê? Você pediu. Você pediu? Você não pediu? Compartilha, clica, ninguém clica, ninguém curte. Você acha que você é a Bruna Marquezine, A né? pessoa vai fazer por livre, espontânea vontade? Não, você tem que Nossa, pedir. que vontade de seguir. Não, não. Você quer ver um legal interessante que eu faço muito? Você tem a caixinha de pergunta, que é uma das os maiores gatilhos sociais, mas tem um interessante que eu acho muito legal que eu faço muito, é voltar. Volta aos stories. Então aí você tem que fazer uma sequência de 10 a 15 stories, né? Você faz uma sequência. Lá pro quinto, sexto stories, você pede o cara pra voltar no terceiro. Olha, volta no terceiro stories que eu deixei uma sacada lá. E outra coisa, não esquece de dar um print. Porque você sabia que quando a pessoa dá um print, aquele, né, como é que chama aquilo lá no celular? É print mesmo. É o print. da O Instagram sabe que o cara printou. Eu não sabia. Ele sabe, ele não curtiu nada. Mas ele sabe que o cara printou. Ele sabe que o celular do cara printou. Então, quando o cara volta. E aí você tem muitos gatilhos sociais que a galera isso não sabe. Você pode vender assim. Então você pode o quê? É um trabalho que dá um pouquinho mais arduoso, né? Assim que a gente pode falar, do que o tráfego, né? Porque o tráfego é o caminho mais rápido, né? O caminho que te dá mais aceleração. Mas tem uma galera que vende no orgânico, cara. Usa meme e usa os gatilhos, os 50 gatilhos sociais, cara. O orgânico retém muito bem. Você me deu um gancho agora que a gente não pode deixar passar. Você falou, dá mais trabalho do que o orgânico, do que o tráfego, dá mais trabalho. Um ponto que eu, né, em todas as consultorias, mentorias que a gente trabalha, quando a gente trabalha dando treinamento, CRC, em todas as oportunidades, eu digo sempre para os meus clientes o seguinte, dá trabalho. Tem que dar, né? Tem que dar. Tem que dar trabalho. Tem que dar. As coisas não vão cair do céu. Você precisa fazer.
Tem que pôr a mão na massa, Sim. cara. Tem que pôr a mão na massa. Não é Você fácil, tem que não. produzir, você não tem é que fácil. fazer. E esse é o mercado, né? O que eu digo é que a diferença entre quem está dando resultado e quem não está dando resultado é exatamente porque quem está dando resultado está fazendo alguma coisa. Saiu ali daquele marasmo, daquele Zona de ostracismo conforto. e foi lá fazer o que tinha que ser feito. Né? A diferença do homem para a criança, né? Fazer o que tem que ser feito. E eu vou aproveitar o gancho, Rafael, para te perguntar sobre isso. Né? Você, quando está entrando num projeto, por exemplo, tráfego pago para uma empresa, né? Seja na área odontológica, seja para advogado, você trabalha para diversos nichos hoje de mercado. Você procura orientar, né? Porque assim, um pouco dessa nossa coalizão aqui, né? Desse nosso encontro, vem exatamente das carências que a gente percebe. Né? Hoje eu busco gestores de tráfego com especialização no mercado da área de saúde, por exemplo, que é o que eu mais atuo, né? Exatamente por quê? Porque tem vários detalhes, né, que ele vai orientar sobre o criativo, sobre o que está vendendo de fato, né? Porque se a gente não tem a especialização, a coisa não, cada vez mais ela não vai funcionar. Hoje a gente tá, né? Eu falo que hoje você tem um especialista no olho direito e o olho esquerdo, de tamanha a especialização que o mercado está pedindo. Hoje você procura orientar essas fases todas, né? O cara te procurar, né? Eu quero fazer tráfego pago, né? E aí você vai orientar ele sobre todas essas etapas, sobre tudo que ele tem que ter realmente para conseguir fazer com que o lead vire um negócio, vire um cliente para ele. Ô, André, cara, essa é a primeira parte que a gente faz. Né? A gente tem 2 programas. A gente tem a mentoria, que é mais extensa, que é mais complexa. A gente tem um outro programa que é metade do tempo, que é mais simples, que é o programa de implementação guiada, né? Execução prática de imediato. E nos 2 programas, a primeira coisa que a gente faz é o quê? É bater esse papo. Então, a primeira coisa que eu falo é o seguinte pro cara. Porque o resultado, o cara acha que está ligado diretamente ao tráfego. E não é diretamente ao tráfego. Existe todo esse processo que é mais complexo. Né? Então, dependendo do que o cara quer, eu quero lead, eu quero fazer low ticket, eu quero vender produto digital, eu quero ganhar dinheiro com inteligência artificial. A gente ajuda o cara a fazer isso passo a passo. Mas a primeira pergunta que eu faço, faço várias perguntas, mas a primeira que eu faço, o quanto você está disposto a mudar a gente fala mindset, né? O quanto você está disposto a mudar a sua cabeça. E é exatamente papo de isso, coach, cara, mas é papo de coach. É. Primeira coisa que tem que mudar, cara, se você não mudar a sua cabeça, você não vai começar a ganhar dinheiro. Se você não muda a sua cabeça, você não muda o seu bolso. Então, a primeira coisa, você tem que quebrar barreiras. A primeira barreira que você vai quebrar é o quê? Quanto você está disposto a trabalhar, a executar o que tem que ser executado, que não é fácil, não é da noite para o dia, demora, é trabalhoso. Então, não é da noite para o dia. E quanto... Aí vem a questão financeira, a questão dos recursos, na internet, da rede social, do Instagram, do comercial, né? E eu pergunto pro cara, olha, quanto você está disposto a mudar e criar uma estrutura para o negócio funcionar. Olha, isso aqui não vai dar, isso aqui não é da noite pro dia. Qualquer pessoa que te prometer riqueza de um dia pro outro, cara, isso não existe. Isso é balela para vender curso. Eu achei que eu ia fazer campanha, eu ia pra praia, cara. Então você não é um guru da internet, né, Rafael? Quem dera, né? E nenhum de nós aqui, né? Então, assim, a primeira coisa que a gente fala é o seguinte, olha, cara, você quer o quê? Você quer vender low tickets? Você quer captar leads? Você quer encher sua clínica de paciente? Você quer... o que você quer fazer? Não, eu quero fazer isso. Beleza, então o caminho, nós vamos te dar o caminho. Mas quem percorre é você. O caminho eu te mostro, mas quem percorre é você. Exatamente. E aí entra a questão, vamos falar dos vídeos, nós vamos falar do conteúdo, nós vamos falar da roteirização, nós vamos falar do comercial, nós vamos falar de atendimento, nós vamos falar de precificação, nós vamos falar de concorrência. Mas tem muita gente fazendo. Então, se fosse assim... Se fosse o advogado... A meta não crescia todo dia. Então, o McDonald's também tem um monte de lanchonete em qualquer esquina. Então, cara, se você for pensar que tem um monte de gente fazendo, o mercado está saturado. Saturado do quê, cara? Você tá viajando não tá saturado. Não existe saturação no mercado digital. Eu não entendo saturação, não. E não só no digital, não, tá, Rafael? Eu falo, o pessoal tem mania de dizer assim, mas odontologia, você sacode a árvore e cai um dentista. Eu falo, pode cair um mau dentista. Pode cair um bom dentista. Não, aí vem a questão do posicionamento. A importância, exatamente, é o posicionamento. Como que você se posiciona na rede social para mostrar o seu trabalho efetivamente, né? E transmitir o teu recado. Exato. Só fazer por fazer não basta. Você tem que fazer de maneira bem feita e transmitir. A gente vê muito isso, né? A gente conversa com o dentista fala assim, mas eu tenho lá 30 anos de experiência e tal, e essa molecada que tá chegando aí. Pois é, essa molecada aí, ela se posiciona na internet. Você ficou parado no tempo.
Então, às vezes a gente sabe que todos os setores, todos, infelizmente, existem os profissionais e profissionais, os bons profissionais e os maus profissionais. Então, a gente sabe o seguinte, que isso tem em toda a área, aí você pega na área de dentista, mas tem muito dentista desqualificado, bem posicionado. E aí, muitos extremamente qualificados que ninguém sabe que ele é qualificado. Apagados, ofuscados, esquecidos. Eu tive uma experiência agora recente com até um amigo particular da área da odontologia, tá? E ele veio conversar comigo sobre isso. Ele veio falar comigo e falou assim, poxa, André, tá muito complicado, o mercado tá difícil. Porque, pô, essa molecada tá chegando nova aí agora e tudo e tal. Eu falei, ô fulano, deixa eu te falar uma coisa. Cara, você para mim é um profissional que eu já conheço há mais de 20 anos. Você é um cara num nível de excelência, cara. Você tá na prateleira super acima. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. As pessoas que consomem o produto odontologia, elas sabem disso? Elas sabem quem é você? Exato. Então, e aí nesse momento ele ficou me olhando e falou assim, pois é, cara, já me falaram isso. Isso é posicionamento, cara. Isso é você aparecer, mostrar a autoridade que você tem, porque as pessoas vão procurar hoje, é isso, né? Eu vou já entrar numa segunda etapa dessa pergunta, Rafael. Google nessa história. Cara, o Google é o seguinte, a gente teve muita atualização, tanto no Facebook, né, com Andrômeda, e tivemos também no Google com o PMax. Sim. Só que a gente percebe o seguinte, o Google não é que ele não dá resultado, ele é uma máquina de resultado, mas ele tem ficado muito caro, muito caro. O assim, leilão no Google está extremamente caro. E a gente percebe uma modificação no volume de pesquisas, que deu uma despencada. Por quê? Eu ia falar isso. As pessoas, comportamento, a IA hoje... Exatamente. A IA tirou as pessoas estão buscando as coisas aonde? Na IA. Na IA. Então até o OpenAI lançou o Atlas, né? Para concorrer. Ainda não está difundido, mas eu acredito que muito futuramente... Agora, Rafael, isso requer muita atenção, né? Porque a questão do que eles falam, né? Que não é delírio, não. Eles falam que a IA, ela... Tem um termo que eles usam, daqui a pouco eu vou lembrar. Alucina. A alucinação da IA. Sim. Né? Que é muito diferente do Google. Né? O Google está pautado em cima de resultados reais, em cima de informações reais. Né? É fidedigno e confiável. E a IA ainda está trazendo essas alucinações aí, que muitas das vezes a pergunta é muito nova. A pergunta mal feita de projeto, que envolve tudo isso. Né? Mas aí a IA, por exemplo, a gente quando a IA chegou, que tem, sei lá, 6 meses, 7 meses, aí chegou definitivamente, né? A gente sabe que a IA se tornou real e acessível, né? Desde 1940 existe inteligência artificial, mas ela chegou definitivamente, a IA generativa que chegou agora, né, que é diferente da anterior, ela chegou e ela é muito nova. Só que quando ela chegou, a gente via atualizações semana a semana. Agora as atualizações estão de minuto em minuto. Minuto em minuto saem atualizações. Então, assim, eles estão... o volume está muito... A velocidade está muito rápida, está muito acelerado, né? Então, hoje, eu falo para as pessoas o seguinte, empreendedor, não se preocupe em ser achado no Google. Se preocupe em ser recomendado pela IA. Essa é a diferença. Rafael, esse eu acho seja que recomendado o desafio, esse é o novo desafio do mercado. E aí, assim, seja recomendado por uma IA hoje, você e não se preocupe com... Você perguntar para o ChatGPT um curso presencial de tráfego pago, ele recomenda o Plano Mestre. E aí é o quê? Input de informações. E merecido, tá, meu amigo? Exato. E merecido. Eu sou um aluno do Plano Mestre, e merecido. Pessoal, eu falando sobre essa alucinação e vendo essas atualizações recentemente aí com a IA, enfim, essas milhares que tem aí agora, a gente vê a atualização de geração de imagem muito boa, aliás. Eu vi um conteúdo esses dias, o rapaz, ele pega uma câmera, tira a foto dele e mostra pra IA e pergunta o que ela tá vendo ali. Sim. E ela fala que tá vendo totalmente, ela não tem acesso à câmera dele. Ele simplesmente só mostra, assim, e ela alucina, justamente. Ela fala que tá vendo, mas na verdade não tá vendo. Porque não existe uma troca da imagem. Tá lendo. E aí, que a minha pergunta vai pro Rafael aqui agora, que é justamente, cara, são muitas atualizações. São muitas
informações, o tráfego ele requer uma atenção tanto do ponto de vista do comercial quanto do ponto de vista de produção de conteúdo e do criativo. O que dentro dessas atualizações agora, né? Dentro dessas atualizações recentes, o que assim, cara, isso aqui você tem que olhar. As pessoas isso aqui tá passando batido pelas pessoas. Hoje, assim, a inteligência artificial, existe uma briga muito grande, né? Tanto da gestão de tráfego, quanto das inteligências artificiais, que aí chegou dentro do Facebook, não chegou só o Andrômeda, chegou o Llama 4.0, no Google chegou o Gemini, chegou o PMax, chegou várias coisas. E a sacada hoje, né, para ir para qualquer profissional que queira escalar negócio, é você realmente investir no tráfego com inteligência artificial. E a sacada da inteligência artificial está onde? Está na engenharia do prompt. Porque é o seguinte, as ferramentas, elas estão numa briga ferrenha. Você vê o Gemini, você vê o ChatGPT, agora tem o ChatGPT 5.2, né? Agora 5.0, 5.1, 5.2, você tem o Gemini, você tem o Nano Banana, agora saiu o Nano Banana Pro, aí veio o Sora do ChatGPT, agora vem o Sora.1, agora e as atualizações vão você acontecendo. tem os específicos, né? Você pega, por exemplo, um notebook para resumo de livro e conteúdo. Você tem o Gama, né? Gama. O Gama é fantástico, o Gama, cara. Então, assim, o RayGen também é muito bom. O RayGen é muito bom. Traduz a sua fala. E aí a sacada de tudo, ela está numa coisa chamada engenharia de prompt. O cara não sabe fazer o prompt, ele não sabe pedir as coisas. Você tem uma Ferrari parada na sua garagem e não sabe utilizar. Você está andando de Fusca, porque você não sabe nem ligar a Ferrari. Você tem uma Ferrari parada na sua garagem, mas você não sabe sair com a Ferrari, nem sair da garagem, porque você não tem a chave. A chave da inteligência artificial chama-se engenharia de prompt e prompt reverso. Então você tem que fazer o prompt, a gente ensina isso dentro do curso. Você ensina, a gente vai passo a passo. Olha, você tem que trabalhar o prompt. Como que eu vou pedir o negócio? Você pode pedir para pedir. Né? Como eu devo pedir? Como é que eu devo montar esse prompt para transformar o meu resultado, não só no tráfego como inteligência artificial, mas o tráfego também, fazer uma copy bem feita, fazer uma copy persuasiva, aí você tem que explicar para ela como é que eu vou aumentar meu CTR, baixar o meu CPC, aumentar o meu alcance, como deve ser essa montagem, como deve ser essa estrutura, 135, 132, 141, cara, e aí você tem toda a estrutura do Andrômeda agora que mudou tudo completamente. Né? E aí a engenharia de prompt vai te trazer isso. Então é assim, o cara tem que sentar a bunda e estudar, né? Não tem jeito. E o pessoal, perceba, Rafael, o pessoal utilizando a IA como utiliza o Google. Fazendo perguntas como a gente foi acostumado a fazer perguntas. Ela funciona, mas ela vai funcionar. Você quer ir para um outro nível. Mas no outro nível é diferente. Você tem que fazer engenharia de prompt. Em contrapartida, eu vejo gente que já usa a própria IA para montar o prompt perfeito. A IA constrói o prompt que ele precisa para que ela entregue o melhor. Agora, então, na área comercial, André, fala um pouquinho para a gente o que a IA. Hoje, assim, a gente sabe que assim, tem canais de atendimento, tudo automatizado. Você vê aí, Itaú, banco, o pessoal mandando 1.000, 2.000 funcionários embora, porque o atendimento hoje, 30% é feito, né, das maiores marcas do mundo, 30% já é IA. E esse número deve aumentar e crescer cada vez mais. Né? No comercial, eu não sou especialista comercial, você é um especialista comercial. O que a IA hoje representa dentro de um setor comercial, que é uma coisa... Né, Rafael, eu diria o seguinte, que quem hoje ainda não está utilizando a IA no comercial está fora. Tá? A IA hoje, ela veio para ficar, tá? É um caminho... Não é uma modinha. Não é uma modinha, é um caminho sem volta. Mas assim como você colocou, o que ela precisa? Ela precisa ser treinada. E aí, eu acho que esse é o desafio. O desafio é você treinar essa IA que vai trabalhar com você para imprimir ali a sua identidade, para imprimir aquilo que você de fato quer entregar. O que nós, né, nós mentores, treinadores, né, o que eu faço hoje com o departamento comercial, por exemplo, dentro de uma clínica odontológica, onde eu pego ali uma secretária e vou transformar essa secretária numa CSC. Eu vou dar a ela ferramentas, eu vou treinar essa secretária para ela identificar aqueles gatilhos, para ela identificar aqueles pontos de gargalos, aquelas principais questões como as dores, as objeções, né, as fraquezas. Você vai treinar ela para fazer essas identificações. Você precisa fazer a mesma coisa com a IA. Só que hoje, né, nas nossas operações, por exemplo, dentro da área de saúde, aí eu vou falar da área de saúde, no comercial hoje está disparado, tá, Rafael? O atendimento
direto do início do contato, do início da venda até a conclusão do pedido feito por IA, isso já tem gente voando com isso, né? Trocando setores comerciais inteiros com 100 profissionais de telemarketing para o IA. Então, isso já tem muita gente fazendo. Agora, dentro da área de saúde, você tem ali questões técnicas, e eu falo o próprio lado humano de um atendimento de saúde, porque você lida com dores, com processos realmente, com déficits, né? Que a gente entende que, né, o meu entendimento, né, eu como mentor e como treinador, eu vejo que a união entre a IA, né, e o atendimento do humano, né, é o melhor resultado. E eu acredito que essa distância vai diminuir, tá? Mas hoje ainda esse atendimento conciliado. Então o que a gente prepara hoje? Eu já tenho casos, né, e a gente já está em estudo para isso. A gente começa esse atendimento, já tem empresas especializadas no mercado, a gente começa esse atendimento do lead quando ele entra, tá? E aí isso permite uma velocidade muito maior de atendimento, uma quantidade, um volume maior de leads. Então vamos botar que você entregue lá 100 leads, a gente vai lá para a lei do Pareto, 80-20. Tá? Ela rastreia aqueles 100 leads ali numa velocidade enorme, prepara, aquece esse lead e entrega para o atendimento humano já com um preparo para ele entender que aquele ali vai realmente ter possibilidade do agendamento para uma avaliação, por exemplo, no caso da odontologia, ou do agendamento para uma consulta médica, ou do agendamento para um advogado, uma coisa do tipo. Então, a IA hoje conciliada, ela é uma realidade, ela está acontecendo, existem empresas no mercado investindo nisso, né? A gente está se preparando cada vez mais para esse mercado, mas é uma realidade e que não pode ser mais descartada. Hoje, André, outra coisa que eu ia te perguntar é o seguinte, existe uma necessidade, né? Aí essa questão da IA ela ajuda bastante nisso, né? Mas aí é uma deficiência que eu vejo no mercado já há muitos anos, né? Como é que a gente consegue alinhar tráfego e comercial? Como é que a gente consegue alinhar? Esse é um desafio grande, né? Depois eu vou fazer a mesma pergunta para o Yuri. Nossa. Como é que a gente alinha social media com o tráfego? Como é que a gente alinha esses três, né? Que são três campos: social media, tráfego e comercial, né? Aqui nós somos um funil de vendas, topo, meio e fim, né? É topo, meio e fim. Como funil, Topo, né? meio e fim. Topo, meio e fim. Boa. Como é que Nunca a gente, tinha olhado por esse lado, hein, como é que Rafael? a gente faz esse alinhamento, André? Como é que a gente faz esse alinhamento assim, a gente fala tráfego, mas aí pode ser comercial, pode ser tráfego orgânico, pode ser pago, Sim. mas como é que a gente consegue fazer esse alinhamento? Qual que é o alinhamento ideal entre o tráfego e o comercial? Rafael, eu diria que, bom, primeiro, né, a palavra é simples e direta: treinamento. Tá? Treinamento e capacitação. Se você não tiver um profissional que entenda aquilo que ele está Ele tem que entender o processo inteiro, né, cara? entendendo o processo Da onde que inteiro, o lead entrou, aonde ele vai sair. entrou, aonde que ele vai sair, qual que é a história que ele está trazendo, Exatamente. por que ele chegou na mão dele e para onde ele está indo, para onde ele quer ir. Então, o treinamento é que vai dar para a gente essa condição de identificação realmente, né? E aí entra por esse universo, né? Que essa discussão que você, né, já com tantos anos de experiência no mercado, Rafael, o lead está frio, o lead está quente, o lead é frio, o lead é isso, o lead... Não, é esse processo, né? É essa capacitação desse profissional para realmente entender esse lead. Eu diria que, paralelamente, né, a velocidade com que você está prestando esse atendimento, porque hoje, assim, as coisas estão muito velozes. Então, hoje uma pessoa, ela entra ela clica num botão de Saiba Mais ali, porque ela tem ali um pequeno desejo, né? Ela tem ali uma pequena insight de que ela precisa, falando da odontologia, ela precisa de um tratamento odontológico. Ela tem uma dorzinha ali, ela tem alguma coisinha por trás escondida. E na hora que ela clica ali, você tem que estar preparado, você tem que estar chegando, abordando e entender essa pequena dorzinha que ela tem. A partir dessa pequena dorzinha que você consegue construir toda uma narrativa para você trazer essa pessoa no consultório, para você dizer para ela que aquilo ali não é tão complicado quanto ela pensa, não é tão caro quanto ela imagina, não é tão difícil, não é doloroso. Então são
o treinamento, eu diria que é fundamental para que você tenha essa conexão realmente. Na hora que você consegue gerar o lead lá na plataforma, quando você acha esse consumidor, tá? E que você entrega para a equipe ali que está, né? Que são os consultores de tem uma relacionamento. coisa no marketing que a gente chama Long Time Value, né? O que é o LTV? Isso é a isso sensacional. esteira de produtos, né? Isso aí. Então, você tem que ter 3 tipos de produto, né? O front, o back e o right. Exatamente. Então, quando o cara ele entra na sua esteira de produtos, né, independente, isso aí em todos os negócios. O dentista acha que não tem esteira de produto. Lógico que tem esteira de produto. Eu vou no meu dentista já há 6 anos. Eu já comprei vários produtos do meu dentista. Long Time Value. Então, quantas vezes... Você pagou pelo lead uma vez só. Em quanto tempo, nesse processo de amadurecimento e aproximação com o seu lead, quanto você já vendeu para esse lead? Você tem que fazer essa conta. Porque o cara acha assim, o meu lead tá caro, tá? Paguei lá R$30 meu lead, tá? Você foi lá vender um produto, às vezes que não, né? Tá, mas aí ao longo do tempo, quantas vezes você já vendeu para ele? Você pagou para ele uma vez só. Você vendeu para ele, para o ciclo de amizade dele, para a família dele. Exatamente. Criou um valor. Exatamente. Então, você divide todo esse valor desse exatamente. Eu fui no meu dentista, aí, né? Eu achei meu dentista por indicação da minha cunhada, eu fui no meu dentista, minha esposa foi no meu dentista, a minha cunhada foi, a irmã dela foi, e aí, cara, então assim, aí o lead pescado foi a minha cunhada. E aí, todo o ciclo em volta, quando você faz um bom atendimento, você tem um comercial, você tem um remarketing, você tem todo o processo, você consegue. E aí, entra um problema. Esse é um problema grave, né? Porque o comercial, ele tem que entender dessa esteira de produtos. E isso... Existe o downsell, existe o upsell e o downsell. Exatamente. O cara comprou mais barato, não comprou, oferece mais barato. Sim. Hoje, o trabalho que a gente faz, Rafael, paralelamente, que é de extrema importância, e foi bom você tocar nesse ponto, né? Eu acho que esse é um trabalho que combina com a questão da atividade do Instagram, você manter esse Instagram ativo, tá? Entregando continuamente esse resultado. Mas mais do que isso ainda, é uma segunda etapa que a gente trabalha, que é, primeiro a gente trabalha na formação do CRC. Na formação dele como atendente desse lead que chega, que é esse possível paciente futuro. Tá? Mas hoje eu já trabalho dentro das clínicas, a gente faz um trabalho hoje para um atendente, né, que é esse sucesso do cliente, que é o atendente que cuida daquele banco de dados que o dentista já tem. Que ele vai entrar em contato com ele para dizer, para saber dele se está tudo bem com ele, como é que está a saúde bucal dele, que ele já tem 6 meses que não vem ao consultório, já está na hora dele fazer a limpeza. Que muitas das vezes essa limpeza é ofertada de forma estratégica, tá? Dizendo para ele que ele é um paciente e essa limpeza faz parte dos produtos que ele tem direito, uma vez paciente daquele consultório. Eu estou falando de quê? De estratégia comercial. Eu estou montando um processo de estratégia comercial com atendimento personalizado para que eu mantenha exatamente o que você falou. Para que eu mantenha ele na minha esteira de consumo. Por quê? Porque esse lead hoje, ele está ficando cada vez mais difícil. Ele está ficando cada vez mais caro. E mais caro. Então, quando eu pego hoje, às vezes eu chego em clínicas, Rafael, que eu vejo um dentista com 5 mil cadastros. Cara, que ação que você está fazendo em cima de 5 mil? Em cima de você está sentado em 5 mil leads. Você tem 5 mil leads. Uma mina de ouro, tá bom. Quanto que ele gasta para não gerar 5 mil leads? Quanto custou cada lead daquele? Exatamente. É só multiplicar. Exatamente. R$20, R$30. E aí você pega, ele tem 5 mil leads, ele tem 500 seguidores. Ele não consegue botar... Ele está preocupado com o seguidor, né? Ele está preocupado com o seguidor. Da lista. 5 mil. Exatamente. Então... Hoje esse processo ele é contínuo. A gente sabe hoje o tráfego, né? Ele vai ficar a partir de... Não sei quando você está vendo esse podcast aqui, você está vendo isso aqui em 2025, 2026, mas a partir de janeiro de 2026, você que está vendo aí, o Meta, né, já anunciou oficialmente que o tráfego vai ficar 13,5% mais caro. Né? Tinha 3 impostos que ele não pagava, agora ele pagava, ele não vai pagar, quem vai pagar agora é você, nós vamos pagar, né? Eu não vou fazer mais marketing, então você vai fazer o quê? Porque não tem outro jeito, tem que fazer tráfego, tá? Então tem que assumir o custo. E mais do que nunca a gente tem que estar alinhado entre topo de funil, tráfego e comercial. Só uma última pergunta aqui. Yuri, o que a gente tem que fazer para alinhar, né, os chakras? Tá todo mundo no ponto. Para entrar em eclipse lunar. Eclipse lunar do lead. O que a gente tem que fazer hoje para alinhar entre... A gente está quase encerrando o podcast aqui. O que a gente tem que fazer hoje para alinhar
o social media, vamos dizer assim, né? Essa parte de conteúdo, de Sim. vitrine, de Sim. posicionamento de marca, de brand, de tudo, até para você jogar o CPC para baixo, subir o seu CTR, aumentar o seu LTV, fazer todos os processos, porque começa lá, né? Se você tem uma porta de entrada ruim, o processo já vem todo Todo capengando, né? para Sim. trás. Se começa né? ruim, termina Então, ruim. o que a gente tem que fazer hoje para deixar isso bem redondo, essa bola mais redonda possível? Cara, então, dentro até próximo do que o André falou, o treinamento ele é importantíssimo. Ele é importantíssimo. A gente ter a capacidade de fazer aquilo ali dentro dos nossos setores de maneira correta, ele é importantíssimo. Isso, na Elevate Up, a gente não abre mão. Cursos e capacitações para nossa equipe, para todo empresário ama capacitar a equipe, gente. Isso Eu vejo essa dificuldade, Yuri. Você falou de capacitação, né? Eu vejo assim, o pessoal às vezes até quer fazer e tudo, mas, por exemplo, ele não sabe explorar o que o celular tem para ofertar Uhum. de qualidade de imagem, Exato. como é que ele posiciona, como é que ele Exato. coloca uma luz e tudo. E ele perde ali um monte de oportunidade de gravação de coisas que podem virar criativos potentes, né, Rafael? E é exatamente por não ter o conhecimento, né? Até algo que a gente estava conversando antes de começar aqui o podcast. Às vezes, quem tem uma visão de conteúdo, qualquer lugar que ele tá é algo que ele consegue produzir ali. Mas voltando ao raciocínio sobre esse alinhamento dos chakras aí, pra gente entender que o criativo e o comercial e a gestão de tráfego trabalham em conjunto, eu como produtor de conteúdo, eu tenho que entender como que a CRC vai atender, como que vai chegar no script dela. Porque eu simplesmente jogar um vídeo aqui pelo vídeo somente, ele não performa. O vídeo sozinho, ele não performa. Porque se eu tenho um vídeo pronto parado aqui na minha gaveta, junto lá no meu HD de 2 TB bonitinho lá, tá lá. Mas o meu cliente que vai precisar do trabalho do Rafael, que é um trabalho de excelência, que é e também do trabalho do André, ele tem que ter uma união através disso. Eu, como editor de vídeo, os primórdios, né? Sempre recebi conteúdo. Eu, como editor de vídeo, eu tinha que saber o que a pessoa estava gravando. Qual que foi o roteiro? O que a pessoa falou? O evento foi onde? Para qual empresa? Da mesma forma, né? Dentro aqui. O público que quer Exato. ser atingido, Da mesma né? forma, aqui, né, dentro de uma empresa, dentro de uma parte comercial, dentro da parte da odontologia, por exemplo. Poxa, eu que sou o produtor de criativo, eu que estou ali, né, produzindo criativo, o mínimo para ter essa união é eu saber, poxa, a estratégia que o Rafael alinhou anteriormente com o cliente foi essa. Foi para high ticket, foi para tal produto. O André treinou a equipe dele de certa forma que ela vai atender dessa forma. Vai ser um atendimento mais acalorado, né, André? Aquele atendimento que vai colher a pessoa mesmo, que vai, olha, tô aqui para te ajudar. Se meu criativo for totalmente agressivo, for falando, olha só clica no botão que amanhã chega na sua casa. Olha só. Eu acho que Se o perfil de consumo for entende? diferente. Sim. Eu coloco um criativo que não é exatamente o que o cliente está vendendo, o que a minha estratégia de tráfego está pregando e que o atendimento vai ser. A chance de dar errado é muito alta. Muito alta. Muito alta. Então, Muito é alinhar também esses pontos de entender qual é o processo de outra base, né? Do topo, eu tô aqui no topo, né? De qual é a base de baixo do meu processo também. É isso aí, gente. Ó, nós temos que encerrar. O podcast já tá. Senão a gente vai ficar aqui horas conversando. Eu queria pedir ao André para dar, assim, rápido, uma dica matadora. Entendeu? E depois o Yuri vai dar uma dica matadora e a gente vai fazer o encerramento aqui. Eu diria, Rafael, que, assim, bom, primeiro, né, eu vou falar dentro do mercado da odontologia, que é o que eu estou ligado agora. Né, tô muito próximo aos trabalhos que a gente vem realizando. O que eu vou falar aqui. Amigo dentista, entenda, a sua secretária não é uma consultora de relacionamento com o cliente. Prepare uma consultora de relacionamento com o cliente. Se você não tem a condição de fazer um investimento, já existem empresas no mercado, a gente deve estar trazendo agora, isso faz parte do planejamento nosso para 2026, né? A gente deve trazer agora através da DG Consultoria, a gente vai trazer equipes que vão dar suporte para aquele dentista que não quer fazer um investimento, né, e que ele vai trabalhar com o tráfego, para ele ter uma consultora de relacionamento full time para ele,
tá? Mas para aquele que realmente quer vir para o universo, dica matadora, tenha uma consultora de relacionamento com o cliente treinada. Você vai começar a perceber que o lead que o Rafael gera com tanta qualidade, com tanta esmero pelo que ele faz, ele vai conseguir realmente virar paciente na tua cadeira, virar paciente a ser avaliado. E um outro detalhe de suma importância, tá? Para os amigos dentistas também. Entenda que você está vendendo um produto. Isso não é vergonha. As pessoas têm, né? Eu vejo muitos dentistas, né, no segmento que ele acha que ele não tem que vender, que aquilo ali, né, existe um romantismo. Não, você está vendendo um serviço. O serviço odontológico é um serviço a ser vendido. E você precisa ter esse entendimento. Então, ter um consultor de relacionamento preparado para atender esse lead, para mim é a dica matador. É a dica matadora. Beleza. Tá? Yuri, dica matadora, topo de funil, social media. Cara, então, dentro da produção de conteúdo, e eu falei até um pouquinho sobre isso, muita gente já chegou pra mim perguntando, Yuri, qual câmera que eu compro pra fazer os conteúdos? Yuri, onde eu acho aquele microfone do podcast, por exemplo, pra fazer o conteúdo? Mas, às vezes, as pessoas não entendem que ela tem uma máquina de produzir conteúdo, que é a cabeça dela, o produto, a própria empresa dela mostra como ela pode produzir conteúdo. Ela tem ali a capacidade dela intelectual também, mas ela tem uma máquina que é o iPhone, gente, que é um próprio celular, às vezes, que ela pode produzir um conteúdo ali. E aí que entra, uma dica, duas dicas, na verdade, eu tô tanto entregando até a mais aqui. Primeiro, entenda que o que você tem é uma mina de ouro para poder produzir um conteúdo bem feito ali. Se capacite para aquilo também. Porque às vezes o iPhone é muito bom, mas tem alguma coisinha ali que você pode fazer que tá na sua frente, mas um botão ali é o suficiente para você entregar mudar o jogo, totalmente. Quando a gente entende, por exemplo, trazer alguns termos aqui meio da minha área, tá? Mas quando a gente entende que o iPhone consegue gravar em ProRes, consegue gravar agora atualmente tira foto em RAW, coisa que câmeras fazem, que a gente consegue aumentar um pouco a memória dele ali, que a gente consegue entender os gatilhos de compra, que a gente consegue entender os motivos de compra e não compra dentro da tua empresa ali, entendendo aquilo ali, o seu conteúdo aparece. Não aparece, né? Você vê ele, né? Ele não aparece do nada, ele sempre esteve ali. Só que a gente tem que ter esse intelecto de entender que o que você tem na mão é super eficiente e eficaz para você produzir o conteúdo e você tem que se capacitar para aquilo. E olhando de maneira holística também. Porque se só olhar só para um conteúdo aqui, é isso aqui só, não basta. A gente tem que tirar a viseira, né? Tirar essa parte que bloqueia para você não você conseguir ter uma visão maior. Beleza. Várias dicas em uma, né? E você, senhor Rafael? Agora você vai entregar o segredo. Entregue o ouro. Yuri, pelo convite. Obrigadão. Obrigado, André, pelo convite. É isso. Por estar aqui com a gente. Esse é o primeiro podcast aqui do Plano Mestre, né? O PMcast. A gente vai ter vários episódios aí muito legais. A gente vai convidar outras pessoas. Vamos chamar aqui o André de novo. Vamos chamar o Yuri. Show. Pra gente aprofundar nesses temas com mais detalhes, né? Agradecer muito aí o convite de vocês. Né? E esse episódio vai ficar aí nosso. Vou deixar aqui embaixo, né? Vai aparecer no vídeo aí, depois a gente vai editar, vai aparecer o contato do André, o telefone, as redes sociais do Yuri também, né? Da DG Consultoria, da Eleven Up. A gente vai deixar os contatos, se você quiser entrar em contato, vai estar aqui no texto também do canal do YouTube, para você entrar em contato. Cara, dica final, né? A gente encerrando aqui, cara, estuda, se atualiza. Porque é o seguinte, as coisas estão numa velocidade fora do normal, tá? Assim, e quanto mais a tecnologia avança na velocidade da luz, quanto mais a inteligência artificial avança na velocidade da luz, o padrão de consumo das pessoas mudam também. Os conceitos sociais mudam. A forma com que as pessoas olham para um dentista, para qualquer empresário, como elas olhavam há 2, 3, 4 anos atrás, não é a mesma que elas olham agora. As pessoas mudam, os conceitos sociais, os padrões de consumo mudam. Então você precisa se atualizar, você não pode ficar sentado aí na inércia, né? A gente está passando, hoje nós estamos gravando esse episódio aqui em dezembro de 2025. Não sei quando você vai ver esse episódio. Uma coisa que eu falo para os meus alunos, meus mentorados, e é o seguinte, eu falo isso em todos os cursos.
em 2000 e mais ou menos em 2010, né, vamos dizer assim, entre 2010 a 2013, a gente teve o boom da internet no Brasil, né? Chegaram o Érico Rocha, chegaram grandes nomes do mercado. Muita gente ficou muito bem de vida, muita. Agora a gente está no novo boom da internet, que é a inteligência artificial. Eu quero te fazer uma pergunta. Aonde você estava em 2010? E aonde você vai estar agora em 2025? Essa é a pergunta que eu quero te fazer. Aonde você estava em 2010? Que você não ganhou dinheiro. E aonde você quer estar agora, em 2025, entrando em 2026? Porque eu tenho certeza que o seu concorrente, outras pessoas, estão muito mais à sua frente. E você está aí, ainda perdido, largado, abandonado, não sabe o que você faz. Ok? Em parceria com a DG Consultoria, com a Eleven Up e o Plano Mestre, a gente tem um curso presencial. A gente vai lançar agora a primeira turma aqui em Juiz de Fora. Você já vai dar o spoiler? Já vamos? A gente tem um curso presencial, tá? A gente então... vai ter a data, não sei onde você tá vendo isso aqui pode ser transformado num cortezinho, no episódio, uma coisa. Um criativo, bem criativo. Então a gente tem um curso presencial, em parceria, as 3 empresas aqui, a gente uniu forças e a gente tem um curso presencial focado em dentistas. Provavelmente a gente vai expandir isso para outros mercados, outras cidades. Começa a primeira turma em Juiz de Fora, que é a nossa cidade, mas a gente pretende em 2026 expandir isso para outras cidades, que a Plano Mestre já está em 84 cidades do Brasil, né? E a gente unindo força aqui com a DG, com a Eleven Up, a gente pretende levar isso para outras cidades. Cara, não perde essa oportunidade, porque o presencial tem uma força brutal sobre o online também. Certo? Então aproveita essa oportunidade. Né? Não existe nada, hoje você não pode falar, eu não tenho tempo, cara, eu tenho certeza que tem um monte de coisa que na sua casa, na sua família, no seu escritório, no seu consultório, que você está fazendo que você pode delegar para alguém. Agora o tráfego, o marketing, o comercial, o social media, o posicionamento de marca, é você que tem que fazer. Se você não faz, você tem que delegar e acompanhar. Você tem que conhecer o processo do início ao fim, para você... Eu falo que você é um empresário ou você é um saco de pipoca doce? Então, se você quer ganhar dinheiro, você quer exponenciar, isso no seu curso, tá? exponenciar resultados, ganhar dinheiro, se transformar num grande negócio, amigo, você não pode ser um saco de pipoca doce. E para não ser um saco de pipoca doce, você tem que se aperfeiçoar sempre. Não é 1, 2, 3, 4 cursos para fazer isso com você. É sempre atualização constante. Treinamento contínuo. Assim que é na sua área, você tem certeza que você se atualiza também no seu negócio, você tem que se atualizar questão da publicidade. Porque eu falo o seguinte, se você não fizer publicidade, você não vende. E se você não vender, você quebra. Quebra. Então a oportunidade é agora. Aproveita. Beleza? Senhores, muitíssimo obrigado. A gente está encerrando esse podcast aqui. Nós que agradecemos, um prazer aí. Pô, legal de aí, né? Pegou de surpresa aqui, não sabia que a gente já estava lançando já, você já tinha feito o convite, então assim, é um prazer para a gente participar desse projeto, vai ser ótimo, vai ser sensacional. Vai ser ótimo. Gente, um abraço, muitíssimo obrigado, continua acompanhando o canal aí e a gente vai deixar o canal aqui do Eleven Up e o canal da DG Consultoria também. Perfeito. Forte abraço, pessoal. A gente se vê no próximo episódio. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau.